Patriarcado. A gente costuma pensar nisso como algo que sempre existiu, né? Quase como uma lei da natureza, uma parte imutável da experiência humana. Mas e se não for bem assim? E se, na verdade, for uma invenção, um sistema que foi construído tijolo por tijolo ao longo de milênios? É exatamente essa a história que a gente vai investigar hoje. A suposição mais comum é que sim, que a dominação masculina é biológica, é simplesmente natural. Mas a história, quando a gente olha bem de perto, quando a gente investiga a fundo, conta uma narrativa bem diferente e muito, muito mais complexa. Essa frase é da historiadora Gerda Lerner, e a história dela é fundamental para a gente entender tudo isso. Como uma refugiada judia que fugiu da Áustria nazista, ela conheceu a opressão na pele e isso a levou a uma busca que durou a vida inteira para entender como esses sistemas são construídos. E quando ela olhou para os livros de história, ela percebeu que a história das mulheres estava simplesmente faltando, e ela dedicou sua vida a descobrir o porquê. Então, para entender a análise da Lerner, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos ver o patriarcado como um sistema que a gente herdou. Depois, vamos mergulhar no processo de criação dele, que levou 2.500 anos. Em seguida, vamos analisar os 3 pilares que o sustentam: o controle da reprodução, a reescrita das leis e a substituição dos deuses. E por fim, vamos entender por que essa é uma história que ainda não terminou. Bom, a primeira grande ideia que a gente precisa entender é que não estamos falando de uma conspiração de homens contra mulheres ou de uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Gerda Lerner argumenta que o patriarcado não foi uma tomada de poder repentina. Pelo contrário, foi um desenvolvimento histórico gradual que foi se desenrolando ao longo de milhares de anos. Uma série de mudanças sociais, econômicas e simbólicas que, bem devagarzinho, foram cimentando uma nova ordem social. E quando a gente fala em processo longo, é longo mesmo. A escala de tempo é uau! Impressionante. Vamos dar uma olhada nisso. Mas antes de avançar, é fundamental ter uma definição bem clara. Para Lerner, patriarcado não é só uma ideia ou um costume. É a institucionalização da dominação masculina. Ou seja, é quando essa dominação vira regra, vira lei, tanto na esfera privada, da família, quanto na esfera pública da sociedade. Olha só essa linha do tempo. O processo todo começa lá por volta de 3100 a.C., com os primeiros estados na Mesopotâmia. E só vai se consolidar de verdade lá por 600 a.C. Gente, são 2.500 anos de mudanças graduais. Isso não foi um acidente, certo? Foi uma construção. Então, como essa construção começou? Bem, o primeiro pilar, e talvez o mais fundamental de todos, foi o controle sobre os corpos e o trabalho das mulheres. E aqui tem uma ideia poderosíssima da análise da Lerner. Antes mesmo de existir propriedade privada de terra ou de gado, a capacidade reprodutiva das mulheres capturadas em guerras se tornou a primeira forma de propriedade a ser controlada e negociada entre grupos de homens. Mas atenção, é muito importante entender que esse processo não atingiu todas as mulheres do mesmo jeito. Desde o comecinho, classe e gênero estavam entrelaçados. Mulheres de elite, como a rainha Kubaban, que fundou uma dinastia, ou Enheduanna, uma sacerdotisa que é a primeira autora conhecida da história, exerciam poder. Mas esse poder vinha da conexão delas com a família real ou com os deuses. Ao mesmo tempo, mulheres capturadas em guerras eram tratadas literalmente como propriedade. Essa passagem da Odisseia de Homero é um exemplo terrível, mas muito poderoso. As servas, que muito provavelmente foram abusadas pelos pretendentes, são punidas com a morte. Por quê? Porque a deslealdade delas foi vista como um crime de propriedade contra o seu senhor, o Odisseu. A violência que elas sofreram não foi vista como um crime contra a pessoa delas, mas sim contra o homem que era seu dono. Ok, esse controle social precisava ser formalizado para se tornar permanente. E a ferramenta para fazer isso, claro, foi a lei. Olha só a precisão cirúrgica dessa lei. Ela não só controlava as mulheres, mas criava uma hierarquia visível entre elas. O véu se tornou um marcador público, instantâneo. A lei basicamente dividia as mulheres em 2 classes: as respeitáveis, cuja sexualidade pertencia a um homem, e as não respeitáveis, cuja sexualidade era considerada pública e, portanto, desprotegida. O que é fundamental aqui é a intervenção do Estado. O que antes era talvez um costume familiar, agora se tornou uma regra estatal, com punições severas para quem não cumprisse. O Estado passou a regular e a policiar ativamente a sexualidade das mulheres, definindo o lugar de cada uma no espaço público.
Agora, a gente chega ao terceiro e último pilar dessa construção, e foi talvez o mais profundo de todos, uma revolução simbólica no céu que iria justificar a nova ordem aqui na Terra. As evidências arqueológicas de sociedades mais antigas mostram uma adoração generalizada a figuras divinas femininas, as deusas-mãe. Elas eram as fontes da vida e da morte. Mas com a ascensão dos estados e do militarismo, os deuses masculinos, muitas vezes deuses da guerra ou da tempestade, começaram a dominar os panteões, até que tudo culminou na ideia de um único deus masculino. Essas primeiras deusas, como a Inanna na Suméria, não eram apenas figuras maternas. Elas eram guerreiras, legisladoras, protetoras. A sexualidade delas era sagrada, a fonte da fertilidade do mundo. O que aconteceu foi que todos esses atributos foram, lentamente, sendo retirados delas e transferidos para os deuses masculinos. E aqui a gente vê a mudança simbólica final. Nessa narrativa da criação, o poder de dar a vida não vem mais de um corpo feminino. A criação se torna um ato de consciência, um ato conceitual. A metáfora do sopro divino substitui o ato biológico do nascimento. E essa mudança metafísica forneceu a justificativa final e mais poderosa para a ordem patriarcal. Se o próprio Deus é um pai criador que não precisa de uma parceira feminina, então a ordem masculina aqui na Terra é apenas um reflexo da ordem divina no céu. O que nos leva, finalmente, à conclusão de Lerner e ao impacto gigantesco que isso tem hoje. O maior triunfo do patriarcado, segundo a Lerner, foi fazer com que todo mundo esquecesse que ele foi criado. Uma vez que uma estrutura social é vista como natural ou divina, ela se torna quase impossível de ser questionada. Ela se torna simplesmente o jeito como as coisas são. A história da sua própria construção é apagada. E essa é a ideia final e a mais poderosa de todas. O trabalho da Gerda Lerner não é apenas sobre o passado. Ao nos mostrar que o patriarcado é uma invenção histórica, ela abre uma possibilidade radical. Se ele foi construído, ele também pode ser desconstruído. Se ele teve um começo, talvez ele também possa ter um fim.